Hoje vai ser assim, com iluminação que não é natural, né? Que não é iluminação solar, como eu sempre costumo fazer. Deixa eu virar um pouco aqui. Eu não tive tempo de gravar mais cedo, então vai ser assim mesmo. Mas o importante é sempre jogar mensagem, né? Pro ar, pro universo, para que as coisas aconteçam de alguma forma, né? O dia foi bem agitado, né? Esses dias de férias escolares são dias mais agitados para mim. Mas o foco é o que você tem feito por você hoje, sabe? Eu fiquei refletindo isso hoje, sabe? Eu fiquei refletindo sobre o que eu escuto, sobre o que eu vejo, sobre as coisas que eu tenho visto, né? O que a gente está fazendo pela gente? A gente já está aqui nessa grande comunidade, a gente já está fluindo, a gente está crescendo, a gente está fazendo coisas pela gente está lendo livros, vendo vídeos no YouTube, vendo documentários, vendo coisas que vão agregar para nossa mente. Mas o que a gente está fazendo pelo nosso físico? O que a gente está fazendo no nosso dia a dia para que as coisas que a gente está estudando, que a gente está vendo, que a gente está entendendo, aconteça? Eu sinto que as pessoas estão inchadas de conhecimento nessa área da lei da atração, principalmente nessa área de colapsar as ondas. Eu estava conversando com um amigo ontem e eu não vi esse meu amigo há muito tempo. Ele é de um bairro próximo ao meu, daqui da Baixada Fluminense também. E a vida dele tá completamente diferente. Completamente diferente, sabe? Ele abriu um outro comércio, ele tinha abriu um outro. E esse comércio, ele me mandou vídeos e fotos, eu fiquei impactada, sabe? Porque era uma coisa que ele já queria há muito tempo e a coisa está acontecendo, ele está vivenciando isso. Mas ao mesmo tempo eu vi que ele precisou perder coisas, sabe? Ele precisou perder pessoas saíram de perto dele, coisas aconteceram na vida dele para que hoje ele vivesse esse sobrenatural. E ele me falou que isso é minha interpretação, sabe? Dessas coisas que eu vi, né? Que eu entendi, né? Eu nem comentei isso com ele porque não deu tempo também. Mas o mais interessante é que ele me falou livros que a gente comenta aqui, sabe? Que ele tá lendo. Ou seja, ele tá colapsando as ondas dele. E ele falou com uma euforia, com uma vontade. Você precisa ler esse livro. E ele nem sabe, olha como as coisas se conectam. Ele nem sabe que eu tenho um canal. Eu mandei o link pra ele, nem falei que o canal era meu. Eu falei assim, depois você entra e segue. Eu falei assim, ele tá bom. Porque ele tava lá no comércio dele. E foi interessante que a coisa... Ele estava tão impactado com as coisas que ele estava entendendo, estava descobrindo, estava lendo. Aquilo estava fazendo tão bem para ele. E ele ainda falou assim para mim, você vai se identificar muito com esse livro. Lê esse livro. E era um livro específico. E eu fiquei tão feliz de estar vendo ele daquela maneira, sabe? De estar vendo ele vivenciando aquilo. Porque é tão real isso que a gente vive. A gente realmente atrai tudo que a gente quer, pro bem e pro mal. E eu ver isso acontecer de verdade para o bem na vida dele, eu achei algo incrível, algo maravilhoso. E me fez refletir. Porque tanta gente fica durante tanto tempo estudando, vivenciando coisas, ouvindo coisas, testemunhos, mas a vida não anda. Tá sempre ali paralisado, a vida não anda. Por que será isso? Porque a gente está estagnizado ali, a gente está parado. A gente não flui, a gente não anda. Porque a gente está ali, ó, enchendo a cabeça de informação, mas não está colocando em prática. Aí pode ser várias coisas, por preguiça, por medo, por ansiedade, por procrastinação. Aí você vai escolher o teu rolê. Mas o grande fato é, o que a gente pode fazer hoje para mudar? Qual a reflexão que a gente pode ter hoje para mudar, para colapsar essas ondas, para transformar isso, para vivenciar o novo, o sobrenatural, para conquistar as coisas que a gente quer de verdade na nossa vida? O que a gente precisa fazer hoje para viver esse sobrenatural? O que a gente precisa fazer hoje para viver de verdade o que a gente quer para nossa vida? Às vezes são só pequenas atitudes, como a dele de ler um livro que está transformando a vida dele, mas ele está executando o passo a passo daquele livro. Talvez a gente já leu vários livros, mas a gente leu de uma forma superficial, não trazendo pra gente aquela responsabilidade. Eu sempre falo que eu não gosto de mimimi, sabe? Tudo é nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas coisas que a gente faz com a gente e com as pessoas. E a gente vai receber, claramente a gente vai receber por aquilo que a gente fez. É a lei do retorno real em todas as áreas, inclusive nessa.
E eu tenho vivenciado coisas que eu tô modificando na minha vida, que eu tô mudando, que eu tô vivenciando. Vocês vão ver uma sombra passando, é porque eu tô de frente, eu tô no estacionamento de frente com a iluminação ótima, né? Que dá pra ver pelo menos um pouco no meu rosto, porque meu carro é todo escuro. E as pessoas passam em frente, né? Então, naturalmente, por isso que acontecem essas sombras. Mas não é nenhum problema. A questão hoje é, o que a gente vai fazer hoje pra mudar o rolê da nossa vida? O que a gente vai fazer hoje pra gente vivenciar realmente os nossos sonhos? E eu tenho entendido que a gente tem que romper. A gente tem que romper com o passado. A gente tem que romper com tudo de ruim que a gente viveu. A gente tem que romper com aquilo para viver o novo. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem que realmente ser quem a gente quer ser. É muito real isso. A gente tem que ser de verdade o que a gente quer ser. A gente tem que vivenciar como se já fosse. Isso tudo que a gente lê não é balela. Isso tudo que a gente estuda não é balela. Quando a gente interioriza isso, quando a gente coloca no nosso subconsciente que isso é real, a coisa flui, a coisa acontece, sabe? E eu tenho vivenciado isso de coisas e pessoas que têm chegado na minha vida e têm trazido essas informações. E são informações que vêm de encontro a tudo que eu já estou vivenciando, tudo que eu já estou lendo, estudando. Ou seja, para me confirmar que eu estou no caminho certo, isso são sinais claros. Eu tenho vivenciado esses sinais claros de situações que é por aí o caminho, que é por aí que a gente deve seguir. Porque é a lei que Deus criou. É a fé em prática, é um movimento pela fé. Então, que a gente venha viver isso hoje, sabe? Essa transformação real, que a gente venha entender realmente o que a gente quer. Que a gente venha se posicionar como co-criadores. Eu não digo que nós somos criadores, mas eu acredito que nós somos co-criadores, porque eu tenho essa submissão na minha alma, sabe? Deus está abaixo de um Deus todo-poderoso. Isso é uma coisa que está em mim. Mas se você não acredita nisso, se você acredita que você é o criador real da sua vida, segue por esse caminho. Porque tudo que a gente entende como real, assim é. Para o bem e para o mal. Tudo que a gente entende que é uma verdade, assim será. É assim o rolê da vida. Então que hoje a gente venha viver de verdade, sabe? Você criando ou co-criando as suas coisas, mas que você venha vivenciar. E venha vivenciar com alegria, com entusiasmo, com felicidade, com prazer. Hoje eu fiquei feliz porque chegou uma coisa que eu comprei baratíssima na Shopee, que foi um tripé que tá até aqui, que eu trouxe pra ver, mas eu ainda tenho que aprender a mexer. É uma coisa simples, mas o que eu gostei, olha só o que assim, eu gostei por causa disso, porque tem uma iluminação e que eu sei que eu vou precisar em determinados momentos onde eu estiver, porque eu já estou fazendo plano de fazer vídeos em lugares diferentes com vocês, porque eu quero agregar mais conteúdo pra gente e deixar como registro nesse canal. Então eu preciso me movimentar. E um movimento pequeno, mas que me deixou feliz, foi esse tripé. Olha que coisa simples, barata, chegou rápido. Então que a gente venha vivenciar sempre o novo com alegria, sabe? Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas o meu subconsciente já chegou. Porque eu já determinei isso, já é real. Já existe isso pra mim, porque já é real. Eu já determinei isso. E tudo vem a mim com louvor, alegria e glória. Todas as coisas cooperam para o meu bem, é inevitável. Porque assim eu aceitei, assim eu quero, assim eu estou fazendo. Então o que você precisa movimentar hoje? Esse vídeo é um vídeo de movimento para você. O que você precisa fazer? Me diz. O que você tem que fazer para se movimentar? O que você está parado, está inerte? O que você está procrastinando? Você já leu quantos livros que você não executou nada? Você não precisa executar tudo que você lê no livro. Mas se você executar depois duas coisas desse livro e reler ele e ir colocando mais coisas, já está incrível. Está incrível. Porque você está saindo, você está rompendo com padrões. E precisamos todo dia romper com padrões. A gente tem que estar sempre se perguntando e ressignificando o que a gente está fazendo de errado para começar a fazer certo. Qual o ambiente que a gente tem que mudar, o que a gente tem que fazer, quais pessoas que a gente tem que agregar, quem você tem que trazer para sua vida ou tirar, o que você precisa fazer hoje. Se valorize no todo, se ame para as pessoas te amarem também. Se valorize primeiro, tira tudo que é morno, tudo que é meio, tudo que é quase nada, tira isso da sua vida para que você venha colapsar suas ondas.
Você está entendendo o grande significado do rolê todo? O grande significado da coisa é você fazer o novo, você fazer diferente, você fazer coisas grandes por você. Porque você fazendo por você é inevitável, você vai conseguir fazer pelo próximo. Se você tem o dom no teu coração de ajudar pessoas e causas, você fazendo isso por você, que é o amar a você primeiro, depois o próximo como a ti mesmo, isso vai fluir naturalmente, porque todas as coisas vão vir. Todas as coisas vão chegar em todas as áreas da tua vida, sabe? Mas a gente precisa dar o primeiro passo para que o Criador de todas as coisas coloque a gente no fluxo, nesse grande fluxo, e veja as coisas acontecerem. Eu fiquei impactada, eu fiquei muito feliz, sabe? À noite eu fui dormir feliz vendo os vídeos que esse meu amigo me mandava das ondas que ele estava colapsando, de coisas grandes, de coisas lindas que eu estava vendo. São realizações de sonhos. E que a gente venha viver isso também. Eu não sei o que você está sonhando, o que você está programando, o que você está mentalizando para a sua vida. Mas faça algo para que gere um movimento, para que a coisa flua, para que a coisa aconteça. Esse é o segredo. A gente fazer pequenos movimentos, sabe? Pequenos movimentos movem grandes coisas dentro da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Se posicione. O último mês, eu vim me posicionando com determinadas pessoas que estavam me ferindo. E hoje eu estou vendo a mudança. Não sei se é sincero ou não, nem me importo com isso. Mas eu estou vendo que essa pessoa em específico, está me respeitando como ela não me respeitava. Mas eu tive uma posição, eu me posicionei. Isso é importante a gente fazer com todas as pessoas em todas as áreas da nossa vida. A gente vai estar sempre sendo como aquela fênix que está sempre ressurgindo, sempre trazendo novo e sempre crescendo, sempre amadurecendo. Eu não sei qual é o teu arquétipo, mas eu já estou lançando para o teu subconsciente o arquétipo da fênix, para que você venha ressurgir do pó, da tristeza, da solidão, da angústia, do medo, da falência, e acabe com isso e viva o sobrenatural hoje. O interessante é viver o sobrenatural hoje, que a gente venha vivenciar isso com pequenas coisas que a gente pode fazer. Esse vídeo eu precisava registrar hoje. Eu nem ia gravar vídeo hoje, ia deixar para gravar amanhã, mas estava fluindo aqui dentro de mim. Eu sempre falo que cada vídeo que eu faço é específico para uma pessoa, para um público de pessoas, porque eu sempre peço a Deus para me direcionar, tanto na palavra quanto nos vídeos, tanto até na hora da postagem, para que tudo flua, sabe? E que a pessoa certa veja. E isso serve sempre para mim também. E todos esses vídeos que eu faço servem de alguma forma para mim. Porque é a minha vivência, é o que eu tô vivendo, é o que eu tô sentindo, é o que eu tô entendendo naquele momento, que eu tô evoluindo e crescendo. E que você hoje venha vivenciar isso, sabe? Que você venha romper dessa maneira. Que você venha entender, venha ressignificar e venha viver o sobrenatural. Não só se inchar de tanta informação, mas venha colocar em prática o que você está estudando, que você está ali, o que está chegando para você. As coisas que estão chegando para que você venha ter esse entendimento e colapsar essas suas ondas, sabe? E que você venha ser a pessoa sortuda, que todas as coisas cooperam para o teu bem. E nós vamos viver isso. E esse é só o início da semana, hoje é só a segunda noite. E que a gente venha viver isso todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida, é inevitável. Um beijo.